Olá a todos, bem-vindos. É um prazer estar aqui em mais uma edição do nosso podcast Direito em Prosa do mestrado em Direito da UPF e hoje estamos aqui com o nosso professor Nicolo, ele é o nosso pós-doutorando aqui do programa. Ah, Vamos iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse rapidamente para a nossa audiência. Boa tarde a todos. Eu sou muito feliz de fazer parte desse podcast, né, de gravar hoje com vocês. Então, eu sou Nicola Basile, professor Nicola Basile, sou italiano, eu me graduei na Universidade de Perugia, lá na Itália, fiz mestrado em Alicante, na Espanha, e depois, por umas coisas da vida, eu acabei vindo no Brasil fazendo doutorado em dupla titulação com a Universidade do Vale do Itajaí. E então, minha linha de pesquisa é sobre inteligência artificial, internet, novas tecnologias. E assim, nos últimos tempos também estou interessado em sustentabilidade e novas tecnologias, porque assim temos sempre que pensar também no nosso meio ambiente, né? Na nossa sociedade, na nossa economia. Então, em breve é isso. Certo, professor. O senhor está aqui no Brasil mais ou menos há quanto tempo? Eu já faz 6 anos que estou no Brasil. O senhor vai observando quais foram o que o senhor notou do nosso país, do nosso ambiente acadêmico, quais foram o que o senhor vê estando aqui. Então, uma coisa que eu aprecio e valorizo muito do sistema acadêmico brasileiro, que na Itália e na Europa, na verdade, não tem, é essa relação mais direta com os estudantes, com os alunos. É uma relação mais amigável, mais comunicativa, tem muito mais debate, mais mesas redondas, coisa que na Europa eu acho que faz falta essa relação mais próxima com os alunos. Acho que isso traz para as duas partes uma vantagem. Perfeito, professor. O senhor está integrando um projeto um projeto junto ao CAPES das cidades esponjas, correto? Nós temos aqui Tá certo. temos seus integrantes, vários professores e acadêmicos aqui da universidade, aqui do programa. Eu queria então que o senhor falasse um pouco sobre o programa, sobre o que está sendo desenvolvido e o que os senhores, e principalmente o que o senhor faz naquele programa. Então, esse projeto no qual eu fui envolvido assim, com minha, muito entusiasmo, né, entrei nesse projeto, primeiramente porque para mim era um desafio entrar no tema da sustentabilidade e o projeto que é apoiado pela CAPES é um projeto sobre cidades esponjas, né? Então, sobre esse novo modelo de cidade, novo projeto de cidades que ajudaria, sim, não é uma solução final, né? Não é resolutório, mas com certeza iria a ajudar nesse problema das enchentes que viraram um novo normal, e não apenas aquela que nós vimos aqui há um mês atrás, há poucas semanas atrás aqui no Rio Grande do Sul, mas na Europa também está acontecendo essas enchentes, até na Itália há umas semanas atrás. Então, o projeto das cidades esponjas, que é um projeto desenvolvido na China primariamente, é um projeto no qual eu acredito e acredito que a aplicação aqui no Rio Grande do Sul daria uma parte da solução ao problema. Excelente, professor. E falando, já que nós entramos no assunto a respeito do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, colocando em termos mais concretos, o Rio Grande do Sul tem, o que a cidade, digamos em Porto Alegre, a capital e foi extremamente atingida, as cidades aqui no Rio Grande do Sul poderiam aprender, poderiam aplicar para se tornarem uma cidade esponja, ou pelo menos para conseguir mitigar esse tipo de ação climática. Então, eu acho que na minha área, isso, mas o replanejamento urbano, no sentido de repensar as cidades em lugares diferentes de onde elas estão, algumas pelo menos,
Sim, é um horizonte no qual a gente tem que olhar. E nisso, as novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial, né, que tem essa capacidade de computação tão grande, com certeza nos poderia ajudar, porque a inteligência artificial tem essa característica de ter possibilidade de previsão, né, de coisas que a mente humana nem consideraria. Daí então o utilizo da inteligência artificial para replanejar a cidade, para onde construir essa cidade, daria uma boa acelerada nisso. Claro, não, aqui pensando sobre eu acho que deve ser com certeza algo muito promissor a questão da inteligência artificial para prever e para tipo assim, lidar com esses tipos de casos. Mas assim, o que, no caso aqui do Rio Grande do Sul, houve notificações por parte de meteorologistas de que estariam acontecendo chuvas fortíssimas aqui, bem no momento que aconteceram de fato. Então, já se preveu, de certa forma, por outros elementos. O que faltou foi a ação humana. Faltou foi a disposição de você fazer um planejamento urbano, faltou a disposição dos governantes serem diretos e sinceros com o seu público e instruí-los a respeito do que estaria vindo. Então eu lhe pergunto, professor, a, a aplicação da inteligência artificial nesse contexto, ela seria eficiente se você, ainda, mesmo que falte a vontade humana, ou nós ainda estaríamos sujeitos a falha humana, a negligência e coisa e tal? Então, eu acho que antes de falar disso, nós temos que fazer uma diferença. Essa diferença é entre a ciência técnica e a ciência jurídica, porque a ciência técnica é ciência empírica, ou seja, se baseia nos fatos. A ciência do direito, a ciência jurídica é previsível, ou seja, tende assim, a impor ou menos determinados comportamentos. Então, assim, é direcionada a mudar a realidade, diferente da ciência técnica, que apenas observa os fenômenos. Só que com a tecnologia, hoje em dia, não podemos mais dizer que a ciência técnica apenas observa a realidade, porque a inteligência artificial muda a realidade, porque mudar o mundo virtual significa mudar o mundo real. Nesse sentido, como pode ser aplicada? Pode ser aplicada sempre conjuntamente à ação humana, ou seja, hoje em dia ainda não estamos naquele ponto que temos uma inteligência artificial assim definida forte, que tem um raciocínio igual ou superior àquele do ser humano. Então, ainda estamos na frente de uma inteligência artificial fraca, que tem funcionalidade limitada e que auxilia, né? Apoia a ação humana. E sim, a inteligência artificial falha, mas por que falha hoje em dia? Porque os dados que ela coleta, que são inseridos primariamente, são sempre inseridos por homens, né? Por seres humanos. Então, tem que ter sempre cuidado com as respostas que a inteligência artificial nos dá. Então, sempre tem que ter uma mediação do ser humano na leitura dos dados. Ainda, através da interpretação, lógico, é ainda muito atual. Então, é questão de visão para o futuro. Não, perfeito, muito interessante. Inclusive, esse comentário a respeito da atualidade de uma Constituição que ela é lá do pós da Segunda Guerra Mundial, como a interpretação ela faz diferença, e a disposição dos juízes que interpretam isso aí faz muita diferença. Não, perfeito. Mas assim, nós temos, o senhor comentou dos mercados. Outro elemento que se estende ao transnacionalismo é que justamente ele se aplica muitas vezes fora do próprio ente estatal. E aqui eu faço um comentário a respeito de algo que vem, talvez.
entrando num certo cerne como uma espécie não lei, mas uma regra seguida que é a SG. Nós temos hoje várias gestoras de fundos que exigem de que empresas que façam parte desses fundos de investimentos tenham diretrizes ESG bem avançadas. Algumas mais, outras menos, mas em suma, a maioria dos fundos cobra isso. E então eu pergunto, ah, devido a essa imposição quase do mercado, onde se você não faz, se você não abraça CG, você está basicamente fora do acesso ao big money e, portanto, você não consegue desenvolver o seu trabalho, o seu dinheiro. O senhor entende que a CG pode, de certo modo, é um tipo de regramento transnacional, é um elemento do direito transnacional ambiental, talvez? Então, o tema da sustentabilidade tem um problema primário, que é o problema da governança. Quem governa sobre a sustentabilidade? Então, a governance, o problema da governance é um problema atual, é um problema que, assim, que o Estado abriu mão disso, na verdade. O Estado se interessa de uma maneira muito lateral, muito subtil, não aprofunda esse tema. Por que não aprofunda? Porque estão surgindo os modelos alternativos de governanças da parte do mundo privado. E esses modelos de governanças, assim, nos deixam insatisfeitos muitas vezes, nós cidadãos, né? Eu falo de nós, entendo como cidadãos e humanidade, porque a pergunta que eu sempre faço, qual é o papel do Estado e qual é o papel da empresa? O papel do Estado é o bem-estar dos seus cidadãos. Qual o objetivo da empresa? O lucro. Então, o modelo que está surgindo, o modelo alternativo àquele do Estado que está surgindo, é um modelo autoritário. Autoritário por quê? Porque o Estado simplesmente largou de mão porque não dá conta. Os tempos de uma democracia são inevitavelmente lentos, burocráticos, maquinosos. Então, as empresas, né, precisam de algo que seja mais rápido. Então, o que eles fazem? Simplesmente eles se juntam em corporações. Então, eles se ajudam entre eles. É assim, é lamentável que exista esse modelo alternativo? Absolutamente não. Porque eu penso no mundo da internet, a gente compra um smartphone, se não aceita os termos de serviço, aquele smartphone não vai ativar. Só que aquele termos de serviço que a gente aceita, essa é a mesma coisa no mundo da sustentabilidade, é um marco jurídico. É um marco jurídico que vem através de um instrumento privado, que é o contrato, né? Mas assim, é um sistema jurídico paralelo. E assim, temos que aceitar que o Estado não dá mais conta, pelo menos essa tipologia de Estado, o Estado democrático, como a gente conhece, não dá mais conta disso. Tanto que nós vemos o quê? Qual é o fenômeno que a gente hoje em dia critica muito? O ativismo judiciário. É ativismo judicial, por quê? Porque os tempos da democracia são lentos. O tempo do judiciário, paradoxalmente, porque sabemos que os tempos do judiciário também não são tão rápidos, mas, assim, assume esse papel legislativo também. Então, o papel legislativo que teria que ser do Parlamento, do Congresso e do Senado, virou nas mãos das grandes empresas, né, que se organizam, e nas mãos do judiciário. Interessante essa questão do ativismo judicial. E aqui o senhor falando agora em tempos, em a democracia lenta, mas e outras formas, outras expressões, elas conseguem ser mais rápidas, porém mais autoritárias. Porém, e aqui eu faço uma provocação. Nós não estaríamos justamente com muita falta de tempo, principalmente pensando em agenda global, em crise climática, se e dada essa urgência, que eu acredito que o senhor concorde, isso é bem claro, como fica a democracia se ela é inerentemente lenta e tudo que nós não temos é tempo? Onde é que a democracia fica nessa encruzilhada?
fica em crise, fica profundamente em crise. Eu sempre faço um exemplo dos vetores, tempo e espaço. As coisas existem porque eles estão em um determinado tempo, em um determinado espaço. Só che esse vetor no cartesiano, né, eu penso, qual a valenza do espaço no mundo da internet, onde a inteligência artificial consegue estar em qualquer lugar em um instante? E também a nossa concepção do tempo mudou. Nós passamos, eu faço sempre do relógio. O relógio analógico é um relógio que corre ao longo do tempo, então não perde nenhum momento. O relógio digital pula de um minuto para outro. Então, nós perdemos parte daquele tempo, entre aspas. A linha do tempo, que teria que ser uma linha reta, vira uma linha fragmentada, feita de instantes, porque o tempo de hoje não é contado em horas, não é contado em minutos, nem em segundos, é contado em instantes. Porque em um mundo virtual, onde nós temos a possibilidade de obter qualquer informação em instantes, o espaço não tem mais sentido, não faz sentido o espaço. O que conta, né, que a gente valoriza é o tempo. Isso em relação à democracia gera uma fratura. Por que gera uma fratura? Porque o tempo da democracia a gente está acostumado que uma lei tem que passar antes para o Senado, tem que ser aprovada pelo Parlamento, depois passa por alguma coisa constitucional. Então, é um processo lento, mas é um processo que tutela, garante, né, segura os nossos direitos fundamentais, principalmente os direitos fundamentais. E a fragmentação do tempo, junto com a fragmentação do poder, porque o poder não está mais unicamente nas mãos do Estado, mas é um poder compartilhado, atinge a democracia. É inevitável. Se a soberania não fica mais apenas nas mãos do Estado, mas fica repartida entre empresas e também eu assim, adiciono também as associações várias que ambientalistas ou de outras tipologias que hoje em dia, sim, eles levam a bandeira da representância democrática de algum lado, a democracia fica em crise. Não é que a democracia fica em crise. O nosso modelo de democracia, que é um modelo que permite que até a mesma democracia seja colocada na dúvida, porque o modelo democrático é isso, tanto que hoje está sendo feito isso, é um modelo que tem que ser repensado. É um modelo que está já em mudança, na verdade. É que aplicamos categorias velhas a coisas novas, a coisas inéditas. E o direito não está preparado para isso. É por isso que a democracia está em crise. Excelente explicação, eu acho. Eu concordo plenamente com o senhor. Mas até pra gente, até porque assim, isso daria para ir muito mais a fundo, mas retornando ao projeto das Cidades Esponjas, então. Ah, falando aqui em termos práticos, o que será executado pelo projeto, quando e como? Então, sobre as tempísticas, né? Eu de momento não tenho suficientes informações para dar, mas como vai ser implementado, assim, ou pelo menos eu posso falar da minha contribuição ao projeto. Perfeito. Que a minha contribuição vai ser aquela de estudar principalmente, lógico, o marco jurídico, de como poder depois aplicar isso, mas sobretudo como aplicar a inteligência artificial e as novas tecnologias em gerais para planejar as cidades esponjas, em qual partes da cidade talvez seja melhor colocar esses parques que armazenam água, que é uma das partes das cidades esponjas. É que assim, não podemos pensar nas cidades esponjas sem tecnologias. A tecnologia faz parte das cidades esponjas. E acho que a inteligência artificial e o marco jurídico que tem que ser estabelecido antes
né? Previamente, porque outro problema é sempre com a inteligência artificial e novas tecnologias que surge o problema e é resolvido depois. Não, é prevenir, né? É prevenir, é pensar antes se escreve nas regras, depois se joga em qualquer coisa. Então, estabelecer um marco jurídico. Até que ponto pode ser usada a inteligência artificial? Como pode ser utilizada a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é um novo poder. Então tem que ser regulamentado, check and balances, temos aprendido da common law. Então acho que sobretudo no planejamento, sobretudo no fato de, assim, pensar nessas novas tecnologias de barragem novas que estão sendo desenvolvidas na China, acho que isso ajuda bastante nesse planejamento das cidades esponjas. Perfeito. Mas aqui falando a respeito do marco regulatório que o senhor tocou nesse assunto, e o que na visão do senhor, vamos falar primeiro em inteligência artificial, depois vamos pensar um marco para as cidades esponjas. Digamos assim, o Estatuto da Inteligência Artificial, uma lei que venha a regular o uso da inteligência artificial no Brasil, nos âmbitos, pelo menos nos mais importantes. Na visão do senhor, como alguém que estuda o tema, o que deveria conter, como deveria ser feito um marco regulatório para a inteligência artificial? Então, eu gosto sempre de partir dos dados de algo que já existe. Então, acaba nos últimos 2, 3 meses de sair lá na Europa, graças à União Europeia, graças à Comissão da União Europeia, umas assim, várias leis que regulamentam a inteligência artificial. Não que sejam muito satisfatórias, não que sejam completas, mas assim, é um ponto, né, para partir a pensar esse marco per inteligência artificial. Primeiramente, o que tem que ser isso, concordo plenamente com quello che foi feito na União Europeia, é estabelecer não todo o que é tecnologicamente possível é desejável por uma sociedade, pelo seu bem-estar. Então, primeiramente, tem que definir qual tipologia de inteligência artificial pode ser desenvolvida e qual é melhor deixar do lado. Isso fica um pouco com aquele medo que a inteligência artificial sempre tome conta, tome controle, né, sobre o ser humano. Ainda hoje isso é algo que é muito longe de nós, nem a gente vai ver isso. Mas foi regulamentado, né, que existem 4 categorias de inteligência artificiais, basados no risco que pode dar, pelos direitos fundamentais. Então, inteligências artificiais que podem causar um risco muito alto pelos direitos fundamentais são proibidas de se desenvolver. Eu acho isso justo. Alguém fala de um estado ético nesse sentido. Eu não falo de estado ético. O estado ético é aquilo que te fala, tu não pode fumar porque faz mal para a sua saúde. No caso da inteligência artificial, não é somente para uma pessoa, é para a humanidade. Então é outra visão. Então, nesse sentido, concordo. O que teria que acontecer? Com certeza, essa tipologia de proibição, mas ao mesmo tempo, o que é mais importante é sempre essa questão de regulamentar antes as situações. Só que é difícil prever quais são as situações que a inteligência artificial vai causar. Eu que, assim, uma das minhas pesquisas, sobretudo, é sobre a responsabilidade civil por inteligência artificial, por causa da inteligência artificial. O problema é que é sempre depois, é sempre, o problema se vem sempre depois, então a gente não consegue prever. O melhor, não é que não consegue prever, não quer prever. Porque pelo desenvolvimento da inteligência artificial, esses erros que ela faz não servem para treinar ela, para depois não errar. Então tem também essa questão de, assim, sobretudo sobre a pesquisa, que é do desenvolvimento que é feito sobre a inteligência artificial. Ao mesmo tempo não pode frear o desenvolvimento, porque a gente precisa, porque estamos cheios de dados, armazenamos dados que não conseguimos processar, mas ao mesmo tempo temos medo que ela tome conta.
de nossas vidas, né? Através das previsões das nossas escolhas políticas, previsões sobre o que a gente irá comer hoje à noite. Então, sim, porque a inteligência artificial faz isso. Apenas usando o GPS, a gente não toma decisões, a gente escolhe, diferente. Sobre essa análise de que não poderia descumprir preceitos fundamentais, aqui continuando no mundo das ideias, das hipóteses. Por exemplo, seria algo como a proibição do uso de inteligência artificial para fins militares ou para a polícia. Então, nesse sentido, não é muito uma proibição no sentido do uso para a segurança pública. É que também aqui abrimos uma parêntese. Eu faço o exemplo da China. Na China, a inteligência artificial tem um ministério que se ocupa de desenvolver a inteligência artificial. Ou seja, a República Comunista Chinesa, o que fez? Pegou a inteligência artificial que estava sendo desenvolvida nas empresas e retomou conta. Ou seja, é o Estado hoje que gerencia, que desenvolve a inteligência artificial e que aplica a inteligência artificial em termos de segurança pública. E aquela mesma tecnologia que é desenvolvida na China é usada nos Estados Unidos e na Europa. Nós falamos de neutralidade tecnológica, ou seja, que a tecnologia não é nem boa nem má. Só que assim, minha pergunta é, quando uma tecnologia é desenvolvida com um determinado objetivo, como na China, que é o controle sobre a população. Na China não tem meta, não tem liberdade de expressão, isso é notório. Eles nem têm Instagram, então não tem jeito de comunicar liberamente. Quando nós exportamos uma tecnologia criada em um país que a aplica desse jeito, nós exportamos apenas a tecnologia ou exportamos uma parte daquele jeito de governar aquele país? É uma pergunta que eu me faço. Interessante. Porque nós não exportamos, eu não acho que exportamos apenas uma tecnologia. Nós exportamos uma cultura que está atrás daquela tecnologia. Então, nesse termo, a governança sobre a inteligência artificial e sobre escolher quando aplicar, como aplicar, é muito importante. É lógico que hoje cada país está tendo sua regulamentação sobre a inteligência artificial, mas nós estamos vendo que esse caminho nos leva apenas, eu falo de turismo de direitos. Porque sim, falamos de turismo dos direitos, porque uma empresa que não quer ser controlada pela inteligência artificial apenas transfere a própria empresa para outro estado e isso está permitido. Só que isso pode ser feito apenas através de muito recurso financeiro. Então viramos em um mundo onde até os direitos podem ser comprados. É só mudar de país. Interessante. E aqui, continuando no mesmo exercício imaginativo, mas das cidades esponjas, por exemplo. O marco teórico, o marco legal das cidades esponjas, o Estatuto das Cidades Esponjas. O que teria que ter, quais seriam as inovações, na visão do senhor? O que um texto legal estruturando algo assim deveria ter? Então, primariamente deveria ter em vista os direitos fundamentais. Quando falamos sempre, eu falo muito de direitos fundamentais, direitos humanos, que às vezes fica algo muito utópico, né? Porque os direitos fundamentais, na verdade, cada país tem sua visão dos direitos fundamentais, né? Assim, deixando do lado a Europa que tem a Carta dos Direitos Fundamentais, mas assim, até hoje, até dentro da mesma Europa, não são todos os estados que cumprem aquela carta. Só pensar na Hungria, só pensar em estados assim que agora eles mesmos estão em crise com a Europa. Então, primariamente, nessa visão nem de direitos fundamentais, mas de humanidade. E quando falamos de sustentabilidade, nós sempre temos que pensar nas três dimensões da sustentabilidade. Então, primariamente, tem que balançar esses três interesses, né? O econômico, aquilo de meio ambiente e aquilo social, com certeza, aquilo da sociedade. Então, um marco teórico bom tem que ter
em conta as três dimensões, porque não é sendo extremistas, apenas pensando no meio ambiente que a gente vai solucionar esse problema, porque a gente precisa comer, a gente precisa ter um salário dignitoso, a gente precisa que nossa economia desenvolva. Porque nossa sociedade é isso, a gente tem que estar, não tem como voltar à idade da pedra, né? Eu falo sempre para os extremistas. É, eu lembro umas palavras que a minha professora de história sempre falava. Eu não gosto dos ismos, né? Porque os ismos sempre são extremos. Então, sempre tem que ter esse balanço, essas três dimensões. É, lógico que não podemos polir nosso meio ambiente. Nosso meio ambiente é o que determina nosso bem-estar. É que mudando, é que assim, aumentando ou diminuindo nas três dimensões, nós mexemos nas outras. E isso tem que ser claro para todas as partes envolvidas, até para as empresas que acham que assim que o meio ambiente seja algo que pode ser polido de graça, que não é, é, o direito, existe um direito das futuras gerações a ter um ambiente sadio, existe esse direito, direito de pessoas que ainda não estão aqui, é um é um direito que, na verdade, está sendo reconhecido. Os direitos das futuras gerações, então, um direito intergeneracional que acho que essa é aquela visão futura que teria que ser, que teria que ter tanto um marco jurídico pela cidade de esponjas, que é isso, nós vamos criar algo que nos salva hoje, né, limita aquele problema, mas vai a ser uma herança para as futuras gerações, porque nós vamos deixar uma cidade que funcione, uma cidade onde não vai ter mais, né, destruição, onde não vai ter, pelo menos vai limitar os danos, né, e as perdas, sobretudo em vidas humanas, e a perda de memória. Porque o que assim, comigo, pelo menos, agora falo de um lado emotivo, o que mais mexeu comigo dessas enchentes, além da tragédia que foi, é que essas pessoas não perderam apenas as casas, perderam memórias, eles perderam as lembranças de uma vida. Então tem que reconstruir tudo isso. A cidade esponja, também nesse sentido, passa essas palavras que eu falo, renascimentar, né? No sentido de recolocar o homem no meio, significa reconstruir uma cidade que é herança para o futuro. E quando eu falo dessa visão daqui a 5, a 10 anos, a 100 anos, é isso, é a herança para o futuro. Perfeito, professor. De novo, foi maravilhosa a sua resposta. Eu, é claro que seria sensacional continuar esse debate, nós só estamos com algumas restrições de horário, então já fica o convite para o senhor retornar aqui mais algumas outras edições, porque eu acho que vai precisar para nós terminarmos esse papo. O senhor da casa, então não será difícil. Para encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, um recado, uma indicação, alguma coisa que o senhor gostaria de falar para o nosso público. Então, eu falei já, eu estudei humanas, né, a vida inteira, então eu deixo faço minha uma frase de Dostoiévski: a beleza nos salvará. A beleza nos salvará e o projeto da Cidade de Esponja é um projeto de beleza, porque é um projeto que envolve sustentabilidade, envolve arquitetura, envolve arte e são todas coisas que nem a inteligência artificial consegue fazer, porque são frutos da criatividade do homem. Então, perfeito, encerramos com chave de ouro. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço ao público que está nos acompanhando e até a próxima edição. Muito obrigado. É o que me agradece. Obrigado. Pode encerrar.